Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui para mais um episódio do canal de Educação em Ciências da UFSM, com dois convidados muito especiais, a professora Lisiane e o professor Rudião, ambos do IFAR Campus Panambi. É um imenso prazer recebê-los, ainda mais para falar de um assunto tão delicado e tão importante, que é falar sobre gênero e diversidade. Então, hoje esse momento é para tirar dúvidas, para que vocês também falem um pouco sobre o trabalho de vocês dentro dessa temática. Apresentando, então, os palestrantes, a professora Lisiane Guettens possui doutorado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, licenciada e bacharel em Educação Física pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e atualmente é docente do Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi. Tem experiência na área de educação física, com ênfase nos seguintes temas: educação, dança, educação física, aprendizagem, corporeidade, gêneros e sexualidades. O professor Rudião Rafael Wisniewski é doutor em educação nas ciências pela Unijuí, bolsista CAPES no doutorado sanduíche na Universidade do Minho de Portugal, licenciado em letras, português, inglês e respectivas literaturas, licenciado em pedagogia e atualmente é professor no Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi. É um prazer imenso recebê-los. Se vocês quiserem também falar algumas coisas a mais, a palavra eu passo para vocês então. Olá a todos, todas e todes. Então, eu sou Lisiane, uma mulher de pele branca, cabelos até os ombros, tenho olhos azuis, nesse momento estou usando óculos, tenho uma blusa azul, um colar cheio de medalhas e estou no escritório da minha casa. Atrás de mim tem alguns livros e uma parede clara. Olá a todos, todas e todes. Eu sou o professor Rudião, eu sou um homem branco, tenho olhos e cabelos castanhos, uso barba, estou usando um blazer cinza, uma camisa branca com pontinhos pretos, estou na sala da minha casa, ao fundo tem uma parede branca com cortina preta e algumas luminárias. Vou fazer também minha audiodescrição, né, justo. Eu sou homem, pele branca, cabelo loiro, olhos claros, atrás de mim uma parede branca e estou com um casaco bege. Então, inicialmente, a gente gostaria já de contextualizar, né, sobre a questão das políticas educacionais que falam sobre diversidades e gêneros dentro da escola. Quais são as políticas educacionais presentes, se elas estão presentes, elas possibilitam o diálogo dentro do espaço escolar e qual a importância desse diálogo dentro do espaço escolar e o que isso interfere na vida dos estudantes, dos professores e da comunidade em geral. Gustavo, é bem importante esta reflexão. Começamos com uma bela pergunta, né? Então, podemos pensar que hoje, nas políticas educacionais, a que se referem à abordagem de gênero e diversidade dentro do país, nós temos, para começar, as diretrizes nacionais, né, que vão tratar das questões, então, das políticas públicas, incluindo aí, então, o contexto nacional, né, que introduz e que respalda ao trabalho de gênero e nos permite, então, dialogar com as nossas comunidades escolares, com as comunidades em geral, sobre o tema. E não distante disso, nós temos aí a Constituição Federal, que traz também, já na sua origem de tantos anos, essas temáticas. Podem parecer novas para algumas pessoas, mas, no entanto, elas não são. Elas estão ali colocadas e somos nós, sujeitos, que temos que ir discutindo estas questões e trazendo elas, eu diria, à baila, né, ao movimento de conversas, ao movimento de permitir pensar sobre o assunto. Também na educação, a gente tem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, tanto na sua reforma, né, trouxe e mantém aí as discussões de gênero e diversidades possíveis dentro da escola, e não só dentro da escola, no mundo, na vida.
Também a gente tem aí como política educacional a questão dos parâmetros curriculares nacionais, que são, assim, super importantes para a gente pensar, né, de que temos, sim, respaldo, que temos condições de trabalho. E quanto ao modo de fazer, está no jeito que a gente se alerta, né, a compreender as leis como algo possível de interpretar e possível de viver. Elas não são coisas para a gente deixar lá na gaveta, né, adiar para pensar, porque alguém nos disse que não pode, a gente engaveta. Não, nós temos que conhecer e, sobretudo, aprendermos juntos a interpretar o que nos cerca, interpretar a vida, interpretar os textos e interpretar as leis. Então, há um respaldo bem interessante e acho que o Rudião pode me ajudar em complementação nesse sentido. Na verdade, né, quando a gente pensa as questões de gênero, ultimamente se pensa mais nas questões LGBTQIA+, né, mas a gente fala em gênero, tem que pensar também nessa diferença que ainda existe entre homens e mulheres, né, mas que de acordo com a Constituição não deveria existir, né. A gente tem também, pensando na legislação, né, agora não tão com tanta força, mas nós tínhamos aquela falácia da ideologia de gênero, né? Então, que é uma tentativa de apagar das questões legais, né, dos currículos, dos parâmetros curriculares nacionais, na reformulação da BNCC, os estudos sobre gênero, porque sempre se tem esse viés, assim, relacionando ou apenas com as questões da diversidade, né, da comunidade LGBTQIA+, ou pensando em sexo, né, quando se fala em sexualidade, achando que tem a ver com sexo, né, que são questões bem amplas que a gente pode ir discutindo durante a nossa fala, né. Mas já para começar, então, desatrelar isso da ideologia de gênero, né, que era como se tivesse uma perversão aí dentro, eu gostaria de citar Hayes e Eggert, que eles dizem exatamente isso, né, que criou-se uma falácia apelidada de ideologia de gênero, que induziria a destruição da família tradicional, a legalização da pedofilia, ao fim da ordem natural e das relações entre os gêneros, e que nega a existência da discriminação e violência contra as mulheres e as pessoas LGBT, comprovadas com dados oficiais e estudos científicos. Utilizou-se de desonestidade intelectual, formulando argumentos sem fundamentos científicos e replicando-os nas mídias sociais para serem engolidos e regurgitados pelos fiéis acríticos que os aceitam como verdades inquestionáveis. Utilizou-se também de uma espécie de terrorismo moral, atribuindo o status de demônio às pessoas favoráveis ao respeito, à igualdade de gênero e diversidade sexual na educação, além de intimidar profissionais de educação com notificações extrajudiciais com ameaça de processo contra quem ousasse abordar esses assuntos na sala de aula. Criou-se um movimento para apagar o assunto gênero do currículo escolar. Por isso a importância de estarmos aqui falando sobre isso, né? Porque precisamos pensar essa invisibilidade e torná-la visível, né? Então, a gente vê comparações, né, que são esdrúxulas, que são macabras, né, com a comunidade LGBTQIA+, e espécies ou questões não naturais, que quem lê os Sapiens do Harari vai ver que o que é natural vai muito além dessas falácias, né? E trazer isso para muito mais perto do movimento das questões de gênero que pensam a desigualdade entre homens e mulheres. Então, esse movimento é muito mais correto do que a gente comparar com outras questões, né, que tem o intuito, se há uma ideologia de gênero, é a de dividir, então, apenas em gênero masculino e feminino. Isso sim, a gente sabe que é muito mais amplo, né? E é importante, então, que a gente traga isso para a discussão, para que se compreenda, então, né, a partir das questões legais, da equidade, por exemplo, né,
que já vem lá na Constituição, para que compreendamos, então, a importância, né, da visibilidade, de se falar isso, principalmente para as pessoas que são os que estão subjugados, né, a essa forma de organização da sociedade que se tem aí. Enquanto sujeito, né, sujeito gay, eu tive também experiências dentro do IFAR, né, e também dentro de todo o meu processo de descoberta, reconhecimento enquanto homem gay, eu tive apoio dos professores. Eu acho que é pertinente nesse espaço agora que a gente falou sobre políticas educacionais, talvez falar um pouquinho, vocês podem apresentar brevemente como funciona dentro do IFE esse diálogo entre núcleos, principalmente, né, que há apoio, e vocês participam também dentro da instituição. Foge um pouquinho da fala, mas acho que é importante, né, até mesmo para as outras instituições, os professores pensarem em projetos que tragam esse diálogo para dentro da escola. Então, no IFAR, né, como um todo, são muitas unidades que temos, então uma abrangência grande no Rio Grande do Sul, e nós temos a constituição de vários núcleos, entre eles o núcleo de gênero e diversidade sexual, que estabelece um papel super importante porque ele faz a transversalidade do conhecimento, né? Então, a constituição dos núcleos são espaços onde, assim, os servidores, tanto os docentes quanto os técnicos administrativos e também os discentes, e agora estamos começando a agregar famílias, né, os pais, para vir dialogar conosco, fazem um papel importante, que é desde aquele simples abrir as portas, né, para ouvir, como diz o Gustavo, né, permitir-se descobrir, permitir-se tirar dúvidas. Então, esse espaço de escuta inicial, ele se faz super importante no papel do núcleo, porque é onde você acolhe, né, o sujeito que está ou em algum processo de dúvida, ou em algum processo de curiosidade, e que ele se sente à vontade de vir para uma conversa, mas também é um espaço em que a gente estuda, e isso é importante, né, porque o lugar da escola, ele é o lugar do conhecimento, mas ele é o lugar da vida. Então, como é que a gente une estas duas questões? Permitindo-se, então, ouvir, permitindo-se compreender desde o senso comum, mas também relacionando perspectivas teóricas, né, que vão pensar a questão de gênero, vão pensar a desigualdade, a igualdade, a própria equidade, né, de gênero, e vão permitindo as pessoas, em geral, a se empoderar, né? Empoderar do seu lugar social, empoderar-se da sua existência e, sobretudo, ser feliz, né? O que a gente quer? Que as pessoas sejam felizes, que o amor esteja no ar, como diz, né, em alguns lugares, que o amor possa estar ali nas relações de aprender, nas relações das diferenças, porque somos todos diferentes, e que bom que somos, né? Então, os núcleos vão fazendo esse papel. E como é que a gente vai estudando? Em geral, com os temas que são curiosidade daquele grupo, né? O grupo vai trazendo curiosidades, vai fazendo escutas de corredor, e eu vou trazer aqui um conceito bem importante, que é o conceito, né, Foucaultiano de acontecimento, que é a gente poder ouvir os burburinhos do corredor, os burburinhos da sala de aula. E quando eu digo burburinhos, não é que eles são menos significativos, não estou botando no diminutivo porque eles são menos significativos, não. É aqueles burbúrios pequenos, aqueles sussurros e até mesmo silêncios, dizem muito do que nós podemos estudar na escola, porque eles dizem da vida, eles dizem daquele sujeito que vai para a escola e ele não é tábula rasa, ele chega com a sua história e ele chega com um monte de coisas, né? E às vezes ali ele se desnuda, ele se apresenta porque ele tem a segurança, ele tem o acolhimento. Então, os núcleos na transversalidade, eles têm se mostrado, assim, muito importante, tem potencializado, então, isso que eu disse, a felicidade também, né? Os saberes e também, então, permitir-se ser como se é, né? E ser respeitado como se é. Pensando no centenário, né, do Paulo Freire, trazer o outro conceito que é o de amorosidade, né, na educação. Então, acho que
a base dos núcleos, né, da educação toda, mas pensando nos núcleos em específico, é a amorosidade. Então, nós temos, por exemplo, um núcleo de apoio a pessoas com necessidades educativas ou educacionais especiais, que vão além das PCDs, né, das pessoas com deficiência. Então, acolhem com amor todas as pessoas que tiverem algum tipo de necessidade para adaptar o seu cotidiano escolar, né? Então, pensando na trajetória das pessoas com deficiência, nós vemos como elas eram julgadas, né? Os familiares eram considerados castigo, teve tantas coisas horríveis de serem excluídas, né? E aí a gente repensa essas questões e com amor inclui e vai sempre ampliando, então, né, abraçando cada vez mais pessoas dentro desse núcleo. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, nós temos também repensado essas questões, né, da nossa relação, porque há esse preconceito racial maquiado, de que não, o Brasil é o país da diversidade, então não existe preconceito, e a gente vê cada dia mais aí na nossa porta, e nós mesmos nos repensarmos. Então, pensar o local do sujeito, pensar os termos que a gente utiliza, né? Então, vamos se adaptando, a gente vai cuidando nas expressões cotidianas que, para nós, parece que não ofende, parece que é normal, parece que não machuca, mas para o sujeito que está vivenciando aquilo, às vezes uma simples palavra pode doer demais. Então, com amorosidade, a gente vai pensando essas questões. O núcleo de gênero e diversidade sexual também pensa dessa maneira, então, né? A gente vai abraçando as pessoas que têm um interesse em estudar o assunto, né? E há bastante piada sendo feita com o termo, né? LGBTQIA, e aí emendam o restante do alfabeto, mas é importante que a gente conheça a história, então, mesmo que você diga só LGBT, né, que foi um dos começos lá do GLS, LGBT, mas saiba da importância, né, que tem o mais, que é cada vez a gente vai agregando essas diversidades. Então, essas pessoas que vão integrando o núcleo, né, agora participação de pais também, são pessoas que se interessam, né, pelo assunto e pensam, então, diferente. Não é necessário que você seja alguma coisa para defender, né? A gente estuda as questões afro-brasileiras e indígenas, mesmo sendo um sujeito branco, e começa exatamente por ali, no reconhecimento de quem eu sou, dos meus privilégios. A gente tem que saber isso. Ser homem, branco, no Brasil é um privilégio, né? Mesmo que a gente que seja um homem gay, tem um privilégio por ser homem branco, né? Então, ser cisgênero já é também um privilégio. Então, a gente vai se reconhecendo dentro disso, quanto mais a gente estuda, para saber o que é que a gente pode fazer para auxiliar as outras pessoas, né? Então, os gêneros são isso, são pessoas que, os núcleos são isso, né? Pessoas que estudam questões de gênero, pessoas que estudam questões raciais, de pessoas com deficiência ou outras dificuldades educativas, né? Sempre com amorosidade. Então, essa é a base da educação, ou teria que ser a base da educação, né? Com amorosidade, a gente consegue trabalhar todas as questões, né, e permitir, né, como já referiu a professora Elisiane, a felicidade de todos. Gustavo, ainda queria complementar, né, mais uma questão, que os núcleos, eles permitem nesses acontecimentos que a gente interprete aquela tão célebre frase escolar, é só uma brincadeira, né? Então, muitas vezes elas vêm ali nesses murmurinhos, né, nessas falas, e são entendidas como brincadeira. E o nosso papel de educador, que circula em diferentes idades, em diferentes lugares, né, porque ora nós estamos no laboratório, ora nós estamos com um grupo de professores, ora nós estamos dentro do ginásio, ora nós estamos, né, nos deslocando e interagindo com os nossos estudantes. Então, são os espaços em que a gente não pode deixar passar, né? Intervenha, olhe para o teu aluno, olhe para quem falou, né? E com delicadeza e principalmente essa fundamentação teórica, ajude a pensar sobre aquele manifesto. Então, os nossos papéis, assim, do núcleo, eles extrapolam esse lugar, assim, vamos dizer, uma ideia de um lugar fechado, né? Ele é um lugar vivencial. O núcleo está em todos os lugares,
de uma instituição escolar e, por vezes, ele sai. Por que ele sai? Quando ele vai para casa, com aquelas inquietações dos alunos, quando ele traz o pai para dentro da escola para fazer perguntas. Isso é a genialidade, né, de nós termos um lugar articulado que congrega, então, o poder pensar, o poder refletir, né? E essa ideia, então, de por que a gente estuda? A gente estuda para alargar, né, os nossos conhecimentos. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma formação inicial da educação física e fui fazer um doutorado na área né, de gênero e diversidade. Por quê? Porque são questões que me convidaram, que me inquietaram dentro do espaço do IFAR, a pensar o que mais que eu posso contribuir, o que mais eu tenho que aprender para relacionar com os estudantes. E a gente vê, assim, depoimentos imensos, depois talvez a gente possa trazer, né, à luz de alguns exemplos mais concretos. Importante isso que tu falou, porque não tem como não se remeter à minha pessoalidade e à minha construção, e também pensando no contexto do ensino básico, como esses espaços acontecem, essa coisa era só uma brincadeira. Eu sofri muito com era só uma brincadeira quando eu era criança. Usando um termo pejorativo, eu era afeminado, né, abre aspas, né, entre aspas, eu era afeminado, então eu sofria bastante com isso. Apanhava, ia chorando para casa, aparecia em casa com o olho roxo, eu não me sentia confortável em falar o porquê do olho roxo, porque era algo ruim aos olhos da sociedade, ser tratado como gay, então tu é gay, tu já é condenado, e outras coisas também que não são pessoais, mas o que essa abertura de diálogo dentro do espaço escolar possibilita, né? A gente também tem relatos de abuso de crianças, né? Que a partir do momento que tu começa a falar sobre o corpo, a criança fala, tal pessoa toca naquela minha parte íntima. A criança fala, a criança de certa forma reconhece, por instinto ou não, que aquilo é algo errado. Porque aí é o silêncio do abusador, né? E esses espaços de diálogo, quando tu fala sobre gênero, diversidade, sexualidade, então vai muito além do falar sobre ideologia de gênero, que é um termo, quando a pessoa começa a falar de ideologia de gênero, eu já fico meio assim, porque já sabe que tem um caráter político, partidário por trás disso. Então, o que possibilita, como deveria ser esse espaço dentro da escola? Eu acredito que nesse período da pandemia, nós temos aí estatisticamente evidenciado, né, o aumento das violências, das mais diversas violências, e dentre elas essa violência doméstica de todas as ordens, né? Então, é mais um espaço e um tema para falar. E a gente percebe que o falar sobre esses assuntos, ele aparece em diferentes abordagens. Eu posso estar falando sobre o esporte e a curiosidade entra ali dentro e faz a relação. Como é as mulheres no esporte? Né? Como que as mulheres são filmadas e projetadas numa situação de jogo? Geralmente elas estão numa posição estática, e o que vai ser mostrado lá naquela fotografia ou naquela filmagem? Os seus glúteos, o seu entorno, a sua sensualidade, e o esporte vai ficando numa segunda versão, num segundo plano. Então, essas são possibilidades da gente entrar com um determinado assunto, ou do aluno trazer para a gente um determinado assunto, né? Então, assim, essas abordagens, elas vão aparecendo, seja num conteúdo que tu pensa assim, num primeiro momento não tem relação, mas aquela pergunta e você perspicaz ao ouvir, consegue então ir trazendo esses temas e as pessoas vão tendo vozes para contar as suas histórias, seja os seus abusos, seja diferentes tipos de violência, a violência física, a violência verbal, e à medida que ele vai ouvindo, talvez não consiga dizer tudo ali no seu coletivo, ele entende. Olha, eu tenho um espaço no individual em que eu posso me manifestar um pouquinho mais. E é assim, no passo a passo, nas pequenas nuances, que nós vamos trabalhando o que se diz hoje o direito de fala, né?
porque por tempo a gente sabe que as mulheres não tiveram esse mesmo direito de fala que os homens tiveram, né? Tá aí a ideia do voto, é uma forma de fala, então quando eu digo fala, que não é apenas a verbal, né? Mas é todas as circunstâncias que nos põem a nos empoderar. Então a escola se torna especial na pandemia com esses novos elementos que se atrelaram aí, porque a nossa casa ficou o espaço, né, 100% de convivência, mas nem sempre uma convivência que é saudável, que empodera, né, os meninos, as meninas, os jovens e as pessoas em si, né, os adultos, enfim. Muitas vezes a gente tem visto essa questão de é da minha família, eu sei como trato, não precisa falar sobre isso, encobrindo, né, essas questões de violência. Então, claro que cada família tem a sua maneira de ser, de existir, mas aquilo que é violência de qualquer forma, né? Então, precisa ser falado a respeito, precisa ser incentivado que se denuncie, né, que se fale sobre. Então, se não for na escola, que seja, né, na delegacia, onde for, que a denúncia seja feita, né, dessas formas de violência. E não é que a escola está querendo invadir a casa ou decidir como é que se deve coexistir, né, conviver como família. Simplesmente aquilo que é violência, ela não pode ser aceitada, né? Nem pela escola, nem pela igreja, nem por nenhuma instituição. Então, se a gente não fala a respeito disso, parece que é natural, né? Dentro de um casamento, o marido decidir a hora que se faz qualquer coisa, aquilo que se pode falar, aquilo que se pode fazer, né? Às vezes, culturalmente, dependendo de onde a gente vem, parece que é assim que tem que ser. E aí acaba indo para o campo da violência sem se perceber, né? E com as crianças, então, né, que são indefesas, acontece muito pior, né? Porque elas não conseguem falar, ou elas não entendem o que é que está acontecendo, né? Se a gente falar em violência sexual, né? Então é importante que se trabalhe essas questões do corpo, né? Para que as pessoas compreendam que todo mundo tem seus limites, né? Então, a gente vai respeitando os limites de cada um. Quando a gente fala na questão de gênero e diversidade, né, mesmo uma criança que foi vítima de bullying na infância, ela pode criar algumas barreiras, né? Então, ela pode não se aceitar, ela pode querer ficar no armário e ninguém tem o direito de arrancá-la de lá. Mas a gente pode trabalhar essas questões, falar sobre, para que ela se sinta confortável no lugar que ela está, com quem ela é, ou para ela se repensar. De repente, ela tem outras questões que ela quer ir além, mas então precisa se sentir segura para isso. Então, a gente precisa respeitar o direito de cada um, até onde esse direito acaba sendo violência contra outra pessoa. Aí é inaceitável. Agora o professor Rudião também falou sobre se sentir, fazer parte, né? Relembro aqui que também o senhor trabalhou com indígenas, né? E eles entram dentro da diversidade cultural. Como fazer também que eles sejam inclusos, como trabalhar com indígenas, porque a gente tem cada vez mais essa realidade, mais indígenas vindo para a cidade, e não só indígenas, a gente tem diferentes crenças, tem gente em diferentes povos. Como a gente trabalha com essa diversidade que é muito ímpar, muito grande? Quais seriam as abordagens para trabalhar ela dentro da sala de aula? É sempre importante que a gente ouça o ser, né? Então a gente fala indígenas assim no geral, né? A gente tem que cuidar para não virar uma massa toda, e aí vamos para o imaginário, tem a questão de usar cocar e tangue, a gente sabe que ser indígena vai muito além disso, assim, do mesmo jeito que existe esse imaginário coletivo a respeito da homossexualidade, né? Como se fosse um passo, então começa como gay, depois vira travesti e tal, que são questões completamente erradas. Então a gente precisa ouvir o ser humano, como você se sente sendo um ser humano diferente, né? Todo mundo é diferente, mas então a gente pensar, por exemplo, na questão dos indígenas. Qual é a sua etnia? Então ele pode ser caigangue, ele pode ser guarani, ele pode ser de qualquer uma dessas etnias, e cada uma dessas etnias, né, que são inúmeras no Brasil, vai ter as suas especificidades.
Então, é ouvir esse ser humano, né? Como é que você vive, como você entende isso, abrir para esses espaços. Isso funciona para qualquer uma das diversidades, digamos assim, para aquilo que não é heteronormativo, que não está nessa sociedade que a gente vê como uma construção que foi feita do lugar dos privilegiados, né? Todo mundo que não se comportar da maneira que se imagina, ou que foi chamado de normal, né? Como se existisse algo que é dentro do campo da normalidade. Então, ouvir esses sujeitos é o mais importante para a gente, na educação, conseguir adaptar os nossos termos, as formas como a gente se comporta, como a gente fala, e ir cada vez mais incluindo, então, eles na sociedade. Então, qualquer que seja a diversidade, sempre é bom a gente ouvir o outro, né? A tua história como um sujeito LGBTQIA+, como um sujeito indígena, como um sujeito negro, a de cada um é diferente, mesmo fazendo parte desse grupo, né? Então, dar voz é o mais importante. E pegar um exemplo aí, Gustavo, em uma oportunidade, sendo professora da graduação, na formação de profissionais da educação física, na licenciatura, eu tive um grupo de indígenas matriculado, 12 indígenas e os seus demais colegas. As nossas aulas eram de manhã, e o grupo sempre dizia, mas eles são preguiçosos, prof, eles nunca chegam na hora. A primeira vez eu ouvi, fiz uma pequena intervenção. A segunda vez eu ouvi, fiz uma intervenção um pouco maior. E a terceira eu pensei, mas a voz não é minha, é deles, né? Então, vamos fazer uma roda de conversa. Como é que é a presença do relógio na história de vocês, na vida de vocês? E a aula foi muito além do que se pudesse imaginar e construímos conceitos importantes. Então, assim, o professor ele tem que pegar os acontecimentos e fazer a roda de conversa, não apenas assim, vamos ficar num blá, 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 mas vai costurando esse contexto dos sujeitos com os contextos históricos e com as questões teóricas. E o clima da nossa aula, ele ficou melhor. Então, houve uma aproximação de sujeitos e houve uma aproximação de histórias e de conceitos ali que podiam estar. Então, assim, para ilustrar um pouco como é possível que esses temas venham para a nossa sala de aula. Você não vai ficar ali teus 4 períodos falando sobre o assunto, mas à medida que ele é saudável, que ele é importante, ele vem. Você põe ele na centralidade e vai costurando com os conceitos outros, que é da tua responsabilidade do conteúdo, e tem como fazer estes ganchos. Eu lembrei agora de Boaventura de Souza Santos, né? A gente tem que lutar pela igualdade sempre que a diferença nos inferioriza, mas lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então, dar o respeito à diversidade desses seres humanos, né? Mas sem taxar. Agora a gente vai tratar vocês assim porque vocês são assim. Agora, não. A gente dá voz para saber os limites, né? E aí, o Farfus, falando de sociedade, ele fala, né, que é necessário que tenha acesso a essas novas possibilidades, que altere esse status quo, que é isso, parece que isso é a normalidade, todo mundo tem que seguir, né, proporcionando uma reinvenção do fio da sua teia, da sociedade, né, ele está falando, para que ela possa interagir compreendendo os direitos, deveres e a importância das associações humanas e das somas que essas oportunizam. A educação é condição fundamental. É fácil constatarmos que o caminho para a construção de uma sociedade mais digna e justa são as diversas possibilidades de convivência entre os seres humanos, e não o isolamento em pequenas castas. Para que haja reflexão e ação coletiva, os homens devem ser capazes de reconstruir uma nova ordem social, na qual se efetive a convivência entre todos, indistintamente. A convivência indistinta deve ser um exercício a ser almejada por diferentes comunidades em todos os lugares do planeta. Então, essas comunidades precisam ser respeitadas, mas precisam ser incluídas. Então, essa via de mão dupla, né, como eu já citei o Boaventura. Ótima frase, ótima citação também, né, professor? É necessário entender que a normalidade, entre aspas, está justamente na diferença do ser. O ser humano em si é diferente.
Nós evoluímos para sermos diferentes. Nós temos processos, estruturas cognitivas diferentes. A gente internaliza as coisas de forma diferente. E isso que nos torna uma comunidade, que deveria sim ser mais unida. Nós deveríamos respeitar sim os outros, né? Saber o meu lugar enquanto eu e também respeitar o espaço do outro. Possibilitar que o outro apresente para mim a sua maneira de ver o mundo, o seu jeito de pensar, de agir, o porquê ele age daquela forma, e depois dialogar, não pré-julgar, não ser preconceituoso, porque o preconceito mata, tudo isso que é negativo mata na comunidade LGBTQIA+, as mulheres, os negros. Então, é entender a diferença do outro, mas compreender que somos todos humanos. Então, no episódio de hoje, a gente falou um pouco sobre as políticas educacionais vigentes, né? E qual é a importância do diálogo sobre gênero e diversidade dentro dos espaços escolares, né? Sejam eles de formação básica, educação básica ou formação inicial superior. E também sobre a importância de se falar sobre esses assuntos e o que esses assuntos trazem, né, como outras abordagens, como abusos e outras temáticas também. No próximo episódio, nós iremos falar sobre como tratar e pensar esses assuntos dentro do processo de ensino e aprendizagem, tanto na educação básica quanto na formação inicial e continuada de professores. Aguardamos vocês no próximo episódio e até o próximo dia.